Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Para quem está chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Rebeca Costa. Vamos dar continuidade na nossa preparação, agora com a tão esperada Lei Complementar 83 de 2011 para o seu concurso de Mogi das Cruzes. Bom, antes de começar, eu gostaria de mostrar para vocês algo que eu falei muito nas últimas aulas, que foi a minha mesa digitalizadora. Olha aqui, ela chegou, graças a Deus, aqui é a caneta, olha como vocês podem ver. Gente, vocês não fazem ideia o quanto, graças a Deus, o quão agilizou as aulas, quanto facilitou a minha vida aqui nas aulas. Eu agradeço a Deus cada um dos alunos que estão adquirindo os materiais. Para você que está chegando agora, que não sabe do que eu estou falando, eu estou vendendo esses slides que eu uso nas aulas, a Lei Complementar 82, 83 e a Legislação Orgânica. São cerca aí de 300 e, se não me falha a memória, 320 slides por um valor único de R$ 10. Por quê? Porque as aulas elas são gratuitas. Então, eu preciso ir, né? Como que eu posso dizer? Revolucionando. Então, por exemplo, uma luz, algo que venha me ajudar mais nas aulas, então eu vou estar adquirindo. É mais aqui para um suporte mesmo, né? Ajuda nos gastos, por exemplo, internet, essas coisas que nós temos um gasto grande. Então, você que tem interesse, basta colocar aqui nos comentários, eu tenho interesse, aí eu passo, tanto Instagram, e-mail, contato comercial aqui do curso, tá bom? Que Deus abençoe muito cada um dos alunos que estão comprando. Então, vem comigo, vou usar a minha caneta e vocês verão a diferença. Olha, eu vou escrever aqui para vocês verem. É um pouquinho difícil, tá, gente? Não liga para minha letra, mas olha aqui, ó. Desafiando concursos. Em comparação com a última letra, eu não sei se vocês viram essa aula, não, eu acho que foi para Santo André. Gente, a minha letra ficou horrível, mas ó, Rebeca, que é meu nome, olha como é que fica mais fácil. Vendo? Ó, como é que fica muito mais fácil. Então, vem comigo e vamos para a nossa aula. Bom, como eu falei para vocês, vamos falar da Lei Complementar 83 de 2011. É muito importante, mesmo você que está adquirindo material, é muito importante que essa lei aqui você também venha acompanhar as aulas aqui do YouTube, tá, pessoal? É muito importante. Do que essa lei ela vai tratar? Nós temos aqui falando acerca do plano de carreira, remuneração, então, ó, din-din, programa de qualificação profissional e formação contínua, ou seja, algo mais voltado ali, vamos pensar assim, numa profissionalização, tá? Formação contínua dos servidores do município de Mogi das Cruzes, as suas autarquias, ou seja, nós temos ali uma extensão à administração pública indireta e dá outras providências. Bom, essa aula aqui vai ser, na verdade, um aulão. Eu creio que serão em cerca de 40 minutos, porque eu não achei muito viável ficar dividindo, tá? São 32 artigos e vamos começar agora analisando o artigo primeiro. Vem comigo. Fica instituído o plano de carreira, remuneração, programa de qualificação profissional e a formação contínua, ou seja, algo que sempre vai acontecer. De quem? Dos servidores públicos do município de Mogi e as suas autarquias, que observará os seguintes princípios e diretrizes, ou seja, os princípios é o basilar, tá? Então, sempre você vai ter ali uma atuação, não importa o que seja, você sempre terá princípios. Tudo você tem princípios. Você pode falar, vou citar um exemplo de um material que vou começar a produzir, voltado ali para o SUS, por exemplo. Você sempre vai ter princípios. Tudo você tem princípios. Diretrizes é como que aquilo vai ser feito. Então, vai seguir uma diretriz. Inciso 1. Então, você tem a racionalização da estrutura de cargos, empregos públicos e carreira. Vamos lembrar aqui um pouquinho de conceito?
Essa lei aqui, pessoal, é uma legislação que você vai ler. São 32 artigos. Você pode assistir essa aula aqui na véspera da sua prova. É uma lei que é pequena, então você consegue fazer uma leitura dela, você consegue passar por toda a legislação de forma rápida e você consegue entender ali o que você está lendo, porque é pequena, não é uma legislação orgânica, por exemplo. Vamos lá. Cargo, você tem ali o quê? Cargo efetivo. Como que você tem aqui? Regime estatutário. Eu estou aprendendo com a cabeça. Não, tá? Não falei nada. Brincadeira. Empregos públicos, eu tenho o quê? CLT. Regime o quê? Seletista. Ou seja, eu tenho um contrato. O que acontece? Nos empregos públicos, quem que eu tenho? Os empregados públicos, tá? E aqui no cargo nós temos os funcionários, tá? Ok? Ok. Deixa eu apagar aqui. Inciso 2. Estabelecimento de padrões e critérios de ascensão para todos os servidores públicos efetivos que compõem a estrutura organizacional. Aqui é algo mais ali teórico, tá, gente? A partir dos próximos slides eu coloquei vários exemplos, imagens, para ficar algo mais fixo. Inciso 3. Reconhecimento dos servidores públicos efetivos com melhor nível de desempenho e qualificação. Por meio do quê? Do instrumento de evolução funcional. Ou seja, esse reconhecimento é na parte ali mais prática daquele cargo. Então, o servidor, através do instrumento de evolução funcional, ali você consegue, então, definir, dizemos assim, o nível de desempenho daquele servidor e a qualificação profissional dele. 4. A valorização de quem? Do servidor público efetivo, privilegiando critérios que proporcionem igualdade de oportunidades profissionais e estimulem a busca da qualidade dos serviços prestados à população do município. Aí você pode falar assim, Rebeca, mas esse privilegiando aqui não seria ferindo um pouquinho o princípio da impessoalidade, que eu tenho aquela questão de não privilegiar um, enfim. Gente, mas aqui nós estamos falando de um privilégio que vai buscar uma qualidade de quê? De uma melhor prestação de serviços à população. E aqui, quando eu falo a valorização do servidor público, eu não estou falando que esse servidor público, eventualmente, que é o Zezinho. Não. Aqui, servidor público, eu falo como um todo. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma qualificação. Eu estou falando aqui de critérios que vão proporcionar uma busca de qualidade, propiciando a igualdade de oportunidades. Ou seja, eu vou providenciar, eu vou proporcionar essa qualidade para aqueles servidores públicos, tá? Então, aqui não pensem como uma pessoa. O Zezinho, o Joãozinho, o Felipe, a Maria. Não. Eu estou falando do servidor público, tá? 5. Administração dos vencimentos e salários dentro dos padrões estabelecidos por lei, considerando que as características do mercado e os critérios de evolução profissional. 6. Criação de bases de uma política de recursos humanos capaz de conduzir de forma mais eficaz a melhoria do desempenho, da qualidade, da produtividade, do comprometimento com os resultados do trabalho. Ou seja, essa criação de base de uma política de recursos humanos seria, vamos pensar assim, para fazer uma... Pensa como uma espécie de medição... Opa, minha letra ficou feia aqui. Pensa numa espécie, vamos pensar assim, de medição
tá? Algo ali que eu venha conseguir ver, conduzir de uma forma mais eficaz, tá? Uma base dessa política seja capaz de conduzir, como diz aqui, de forma mais eficaz. Tudo procurando sempre o bem coletivo. Porque se eu falo de uma busca de uma produtividade, né, com os resultados do trabalho, do serviço prestado, quem é o destinatário final desse serviço? A população. Então, tudo isso daqui sempre será conduzido para a melhor prestação de serviços à população, tá? Bom, aí aqui já começa aquela parte que nós já vimos muito, né? Aqui a seção 1 fala dos conceitos, ou seja, esse artigo 2º, ele traz um rol imenso de conceitos importantíssimos que vocês poderão usar até mesmo para outras legislações e até outras provas que vocês forem prestar. Por isso que o material, quem adquirir, é vitalício. Se você quiser reaproveitá-lo em outro momento, fica a seu critério. Então, para efeitos dessa lei complementar, considere-se. O que é cargo público, gente? Cargo público é instituído, perdão, ou instituído na organização do funcionalismo. Primeiro, ele é criado por lei. Ele não é criado por decreto, não é criado por portaria, vamos dizer assim. Não. Ele é criado por lei. E por que eu falei isso para vocês? Porque costuma, criado por decreto. Não, criado por lei. 2, número certo. 3, ele tem a sua denominação própria. E o que corresponde? O que é esse conjunto de cargos públicos? Um conjunto de tarefas. Então, vamos pensar assim: o que deve ser feito, o que deve ser feito, as tarefas relacionadas àquele cargo e as responsabilidades atribuídas ao servidor, ou seja, a responsabilidade que vai derivar do cargo público. Ou seja, por isso que nós falamos responsabilidades atribuídas. Por isso que nós falamos que os desvios dessas responsabilidades, aí você tem uma responsabilização civil, administrativa, penal, improbidade, ou seja, você tem uma responsabilidade decorrente daquele cargo público, você tem um conjunto de tarefas e fugindo desse conceito, fugindo dessa linha de raciocínio, entende-se então que aquele servidor, no exercício do seu cargo, ele não cumpriu a definição estabelecida. Ou seja, principalmente ali, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, porque entende-se que o servidor, ele será o quê? Bom, até me fugiu a palavra aqui, que eu, inclusive, estava vendo uma doutrina muito bacana, voltado ali para a questão mais, assim, da boa fé, vamos dizer assim, daquele servidor. E, para que você venha gravar esse conceito de cargo público, eu trouxe aqui um mnemônico para vocês. Se perguntar na sua prova o que é cargo público, CLNCDP. CL, criado por lei. NC, número certo. DP, denominação própria. Isso tudo aqui vai corresponder ao conjunto de tarefas e responsabilidades. Cargo público, CLNCDP, criado por lei, número certo e denominação própria. Ok, pessoal? Segundo conceito. Partindo do conhecimento de cargo público, aí vem outro conceito muito conhecido: cargo de provimento efetivo. E para isso, eu queria que vocês entendessem a definição, a diferenciação vem aqui no cantinho, ó, de cargo efetivo para estabilidade.
É diferente? É diferente. O cargo efetivo, o que é que nós temos no cargo efetivo? Uma característica do cargo. Deixa eu até pegar aqui a minha Constituição, que eu acho que depois vai ficar mais fácil para eu poder falar para vocês. Né? Para eu poder falar com vocês. Ó, o cargo efetivo é uma característica do cargo. Então, por exemplo, Maria foi aprovada em um concurso de cargo de provimento efetivo. Pronto. Significa dizer que ela vai passar pelo estágio probatório, se ela for aprovada, ela vai ser garantida a estabilidade a ela, ok. Já a estabilidade é o que vem pós o estágio probatório, que de acordo com o artigo 41 da Constituição, são estáveis após 3 anos. Então, a estabilidade é diferente. Então, efetivo, Maria foi aprovada, mas ela está lá, tomou nomeação, tudo certinho. Tomou posse, entrou em exercício. Só que ela passa por um estágio probatório de 3 anos, depois desses 3 anos, ela adquire estabilidade. Ou seja, ela está investida no cargo de provimento efetivo, só que ela ainda não adquiriu estabilidade, tá? Bom, então o que é o cargo de provimento efetivo? Aquele provido por servidor habilitado por concurso público nos termos da Constituição. Então, por exemplo, o Mévio, ele é servidor público de acordo com a Constituição. Como que ele conseguiu ser habilitado no cargo que está exercendo? Através de concurso público. Já o cargo de provimento em comissão é aquele, número 1, declarado em lei, de livre provimento, ou seja, você não tem aprovação em concurso, nomeação e também livre exoneração nos termos da Constituição. Então, se te perguntar na sua prova o que é cargo de provimento em comissão, DL, LPNE. DL, LPNE. DL, declarado em lei. LPNE, livre provimento, nomeação e exoneração. Ok? São termos, pessoal, que eu quis colocar para ficar mais fácil para vocês, tá? Depois coloquem aí se ajudou, quero a opinião de vocês. Bom, quarto inciso. O que é função de confiança? A função de confiança é diferente do cargo em comissão. Na função de confiança, eu tenho a obrigatoriedade deste cargo ser exercido por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo. Por quê? Porque na função de confiança, o próprio nome já diz, eu preciso de alguém da minha confiança, vamos pensar assim, né? Então, na função de confiança, eu tenho para exercer os cargos de direção, chefia e assessoramento. Essas são as atribuições, melhor dizendo, direção, chefia e assessoramento. Só que na função de confiança é obrigatório, é exclusivo, então eu preciso colocar para um cargo de função de confiança um servidor que seja ocupante de cargo de provimento efetivo, tá? Ou seja, aquele servidor aprovado no concurso e ali foi garantido seu estágio probatório e ali você teve a estabilidade. Exemplo aqui, Antônio, digamos assim, né, confiante, ele vai exercer as atribuições do DCA. O que é DCA? Direção, chefia e assessoramento. Ou seja, ele é um servidor ocupante de cargo efetivo. Bom, outra denominação, de acordo com o inciso 5 do artigo 2º da Lei 83 de 2011, são os empregos públicos, como eu já disse a vocês. Nós temos a soma geral das atribuições e responsabilidades atribuídas a um empregado público. Então, nós temos atribuições mais responsabilidades é igual ao emprego público. Porém, o artigo 37, inciso 1 da Constituição, diz o seguinte, 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, ou seja, mesmo sendo empregado público, eu preciso do quê? Da aprovação
em concurso público, tá? De acordo com o artigo 37, inciso 2º da nossa Constituição de 88. Por quê? Porque às vezes você pode pensar assim, se é emprego público, é contrato, regime CLT, não precisa da aprovação em concurso, precisa sim, tá? Cuidado que poderia até ser, acho que já caiu em uma prova. Eu acho que já caiu em uma prova, tá? Acho que já caiu, se não me engano. Tá? Tá. E vou falar uma coisa para vocês. Eu vou separar uma aula, uma não, acho que umas 2, 3 aulas que pode ser necessário, só para fazer questões. Ok? Questões baseadas lá no que concursos, fechou? Eu vou avisando aqui no YouTube mesmo, vou tentar ir avisando. Vou fazer ali umas 2, 3 aulas só de resolução de questões. Lei orgânica, lei 82 e 83. Bom, o inciso 6º, se eu tenho a definição do que é emprego público, eu também preciso saber quem são os empregados públicos. O empregado público é a pessoa admitida no serviço público, mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, criado por lei e regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, ou, mais comumente, conhecida como CLT. Então, vamos imaginar, tenho aqui Mévio, de novo Mévio, porque, gente, todas as provas você tem Mévio, e não liga o barulho, foi a minha cadeira. Mévio, Mévio, ele foi aprovado em concurso para o para emprego público, ok? Cargo fala cargo, não é cargo, emprego público. A gente acaba acostumando, por isso que, não confunda. Emprego público, cargo público. Cargo de emprego público. Não, emprego público. Regido por quem? Pela CLT. Ok? Se o empregado público, exercendo seu emprego público, tem uma aprovação em concurso, aí vem a pergunta, que poderia ser prova, até questão de pegadinha de prova. Ele passa, melhor dizendo, pelo estágio probatório e adquire estabilidade. E aí? Resumi que não ia dar para escrever tudo. Ele passa pelo estágio probatório e adquire estabilidade? O que vocês acham? Não. Você não tem o estágio probatório e nem a estabilidade. Ok? Inciso 7. Servidor público. Quem que é o servidor público? É o ocupante de cargo ou emprego público. Então, o servidor, eu englobo tanto quem está em provimento efetivo ou exercendo emprego público. Onde eu tenho isso? Artigo 37, inciso 2º da Constituição. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia, como eu falei para vocês, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Rebeca, por que que não fala do cargo de... não fala da chefia, de função de confiança? Como nós falamos aqui, do exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Por que que eu não tenho aqui? Eu só tenho para cargo em comissão. Porque quem está exercendo a função de confiança já está na administração. Entendeu? Já é um servidor. Porque o cargo, essa função de confiança, precisa ser exercida obrigatoriamente por quem já está em efetivo exercício na administração, tá? Então, tem que ser exercido exclusivamente por aquele que já está investido no seu cargo, ok? Vamos lá. Deixa eu pular aqui. 8, vamos lá. Servidor público efetivo. Falei para vocês. Só eles podem exercer a função de confiança. Ocupante de cargo ou emprego. No caso aqui, servidor público efetivo. Ocupante de cargo ou emprego público. Então, aqui eu creio que eles quiseram dizer que com esse servidor público efetivo, eu creio que eles conceituaram pelo fato de aprovação em concurso público, mas o efetivo é aquele que exerce o cargo, tá? Eu creio aqui que eles colocaram servidor público efetivo por conta
da prévia aprovação do concurso público, de acordo com a natureza, tá? Do cargo ou emprego. Mas se eu falo de cargo efetivo, é aqueles que são regidos pelo estatuto, tá? Então vamos lá, para não confundirmos. Cargo efetivo. Quem que eu tenho? Aqueles regidos pelo estatuto. Então você tem o estágio probatório e você tem a estabilidade, ok? Estabilidade. Agora, se eu falo de emprego público, o que que eu tenho? O empregado público, no caso dele, CLT. Mas também você tem a aprovação em concurso público. Aqui eu creio que eles usaram efetivo porque eles estão falando de servidor público, tá? Mas não esqueçam, cargo de provimento efetivo é aquele regido pelo estatuto, tá? Então, aqui o servidor público efetivo, ocupante de cargo ou emprego público mediante prévia aprovação, aqui nós já falamos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Ou seja, a forma de investidura é o concurso público para cargo público e para emprego público, como diz também aqui a nossa Constituição, a investidura. Agora, o que vai mudar é ali a forma mais ali da questão estatutária, CLT, é mais ali aquela questão mais do pós essa aprovação em concurso público, ok? Desse regime. Qual é o regime de cargo e qual é o regime de emprego? Regime do cargo, estatutário, estatuto. Regime do emprego público, regido pela CLT. Tanto que, se tem algum problema, né, digo assim, do âmbito judicial, onde que o empregado público ele vai recorrer? Na Justiça do Trabalho. E do cargo em provimento efetivo? Na Justiça Comum. Ok? Viu como que esses conceitos são importantes? 9. Vencimento ao salário. É a retribuição pecuniária, ou seja, né, dinheiro, básica fixada em lei. Paga mensalmente ao servidor. Então, o que é o vencimento ou o salário? RPFL. RP, retribuição pecuniária, FL, fixado em lei. Bom, 10. Remuneração. A remuneração é o valor do vencimento ou salário, só que aqui você tem o acréscimo de vantagem pecuniária, incorporadas ou não, a que o servidor público tem direito. Ou seja, vamos voltar aqui, ó. Vencimento ou remuneração. Salário. Vencimento ou salário. Retribuição pecuniária. Essa retribuição pecuniária é aquela básica que já está fixada em lei. Paga mensalmente, bacana. Isso aqui não pode ser mexido. Esse vencimento ou salário não pode ser mexido. Agora, se eu estou falando de remuneração, eu tenho. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho o básico ali do vencimento ou salário, mais vantagens pecuniárias. Só que aqui é que o servidor tem direito. Aqui é acrescido, ou seja, o básico sendo acrescentado com mais alguma coisa, tá? Então, pensa assim, por exemplo, vou colocar um exemplo bem bobinho assim, né? Bem simples para nós fecharmos aqui. Pensa, uma cesta básica. Por que é o básico? Porque aquilo ali não vai, por exemplo, né? Aquilo ali não vai ser mexido. É o básico que precisa. É o básico. Agora, por exemplo, deixa eu acrescentar aqui aquela cesta básica e deixa eu acrescentar aqui, por exemplo, um suco de cachê.
Tá vendo? Foi o básico, só que eu acrescentei mais alguma coisa que, eventualmente, por exemplo, aquela família tinha direito. Entenderam? Então, a remuneração. Então, o vencimento ou salário é o básico que é fixado em lei. Agora, a remuneração é o valor desse vencimento ou do salário, porém acrescido de vantagens pecuniárias que são ali direito do servidor, tá? Grau. Grau, valor indicativo de cada posição de vencimento ou salário em que o servidor público efetivo se enquadra classe e nível que pertence, identificados por letra maiúscula. Nível, o indicativo de cada posição de vencimento ou salário em que o servidor público efetivo se enquadre na classe a que pertence, identificado por algarismos romanos. Aí aqui nós temos uma outra classificação também importante. Classe. Classe é um conjunto de cargos e empregos vinculadas a uma mesma tabela de vencimentos ou salário, aquele lá fixado em lei, com atribuições semelhantes e substancialmente idênticas quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade, ou seja, a classe é um conjunto de cargos e empregos. Ok. Isso tudo vinculados a uma mesma tabela de vencimento ou salário, aquele fixado em lei. Então, cargo e emprego. Então, eu tenho um conjunto, por exemplo, de cargos. Pensa assim, eu tenho o cargo A e o cargo B. Pensa assim, esses dois formam um conjunto, ok. Esses dois cargos, eles são vinculados ao mesmo vencimento, aquele fixado em lei, com as mesmas atribuições semelhantes, quanto ao grau de dificuldade, ao grau de responsabilidade para o exercício, identificados por algarismos romanos. Ou seja, é idêntico, é uma classe. Por exemplo, numa escola, pense numa classe em que eu tenho ali crianças, por exemplo, de idades semelhantes, tá? Que vão aprender a mesma coisa com o mesmo grau de responsabilidades. Aquilo ali é uma classe. Agora, se eu pegar aquela criança ali de 5 anos que está naquela classe e colocá-la junto com crianças de 10 anos, tá percebendo? Não, peraí. Não é uma classe. Por quê? Porque o grau de dificuldade, o grau de responsabilidade é diferente. Perceberam essa questão dessa diferença? Quando faz parte de uma mesma classe e quando não faz? E aqui eu tentei reproduzir para vocês. Então, pense que a classe é esse verde aqui. Aí eu tenho aqui dentro, ó, o cargo, tá? E aqui o emprego público. Ou seja, eu tenho uma classe, dentro dessa classe eu tenho um conjuntinho de cargos e tenho um conjuntinho de empregos públicos. Já a carreira é uma evolução funcional. Seja, no caso do servidor público efetivo, seja por meio de uma progressão vertical, seja por uma progressão horizontal. Tudo isso nós vamos falar aqui hoje, tá? Eu espero que vocês estejam gostando da aula, tá, pessoal? Foi feito com muito carinho para vocês. Aí aqui nós temos, no inciso 15, uma evolução funcional é uma mobilidade do servidor, ou seja, móvel, né? Efetível para nível e grau imediatamente superior, ou seja, o próprio nome já diz, né? Evolução. Então, eu vou mover aquele servidor para um nível superior. Na respectiva classe, que eu tenho o quê? Os mesmos vencimentos, o mesmo grau de dificuldade, de responsabilidade, é a mesma classe, tá? Onde nós vimos isso aqui? No slide anterior, não esqueça disso. A mesma
classe. Então, está dentro do mesmo conjunto de cargos, mediante preenchimento de requisitos. Quais requisitos nós vamos ver mais à frente? 16. Nós temos o quadro geral, que é um conjunto de cargos ou empregos integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo e suas autarquias, compostos por quadro de pessoal, permanente, comissão e extinção. E, para fechar, padrão de vencimento ou salário. É o indicativo do valor do valor do vencimento ou salário pago, de acordo com o grau, nível e classe a que pertence. Ou seja, esse padrão de vencimento é um indicativo que vai, então, nivelar, vai saber, de acordo com, por exemplo, a classe daqueles cargos a qual pertence, acerca desse pagamento, ok? Desse valor. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, estava até olhando aqui. Eu acho que eu acabei dividindo esta aula. Peraí, deixa eu ver aqui. Porque se ficar muito grande, eu acho que realmente eu vou ter que dividir. Realmente eu vou ter que dividir essa aula. Pensei em fazer direto, mas eu acho que já passou um tempinho. Deixa eu ver aqui. Porque eu não quero cansar vocês. Eu acho que já passou um tempinho da nossa aula. Vou fazer o seguinte, então. Vou fechar essa aula aqui, pode ser? E abro a segunda aula aqui para vocês. É uma aula gravada, mas mesmo sendo gravada, eu não gosto de puxar muito para desgastar o aluno, tá? Vamos fazer o seguinte: fecha essa aula e volta em sequência já. Vou ver se eu consigo postar as duas aulas no mesmo dia para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.